Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 345º episódio do Puto Barba Boss Podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo bem, ok? Estou quase de férias, ok? Quase, porque amanhã ainda é dia de trabalho. Mas amanhã já será aquele mood semi-férias, estás a ver? Por isso, será mais tranquilo, espero eu. Espero eu que seja. Pá, hoje foi interessante que hoje estava aquele mood de despedida, ok? E estavam assim a oferecer umas cenas, por causa de ser o último dia. E pá, curiosamente, as cenas não chegavam. E é tipo, foda-se. A sério, caralho. Imaginem, cada pessoa ia ter direito a um sumo, a uma bola de Berlim e pá, a uma almofada de praia. Daquelas insufláveis. Pá, eu trouxe a bola, eu trouxe o sumo e eu não trouxe a almofada. Ok? Ou pessoas que só trouxeram a bola. Isto porquê, pá? Porque chegou-se a uma altura que se andava aí a distribuir loucamente e pá, e percebeu-se que nem bolas havia para toda a gente. Ok? E então tiveram-se de recolher umas bolas de um pessoal que saía mais tarde para entregar ao pessoal que saía mais cedo. E pá, como é que isto acontece? Será que é tipo, é mesmo contado ao pormenor, tipo, não há nem mais uma bola e depois de repente falta tudo? Estás a perceber? Tipo, não percebo. Mas pronto, pá, agora vou ter uma almofada de praia para o inverno, quase. Não, para o inverno também não, pá. Para setembro. Em setembro ainda está calor, não é? Em setembro ainda está calor, por isso ainda dá para usufruir. Já não vai dar para usufruir em paredes de coura, mas pá, é o que temos. É o que temos, ok? Também é dado, não é? Não se pode pedir muito. Por falar em dado, pá. Se bem se lembram, no último episódio eu disse que tinha de gravar na quinta porque na sexta ia ter um evento. E pá, qual é que era o evento, pá? Eu e o padrinho de senhora engenheira tínhamos de levantar o sofá cá de casa, ok? Isto porquê, pá? Isto porque nós encomendámos na feira dos sofás, ok? Encomendámos sem o ver pessoalmente, porque depois há isto, porque imaginem, nós ainda fomos ao outlet da Feira dos Sofás, que é relativamente perto, que é numa das freguesias de Passos de Ferreira, ok? Ainda fomos lá, só que pá, não tinha o modelo que nós queríamos. Tinha um parecido, só que era em verde, ok? E o que nós queríamos era em laranja. Somos desses, ok? E então, encomendámos, e pá, havia aquela taxa que se pagava de entrega e não sei o quê, e pá, nós, vai caber no carro. Depois pusemos-nos a medir e tipo, não cabia. Nem no carro, nem na carrinha do meu pai. E então tivemos de pedir ajuda ao padrinho de senhora engenheira para nos salvar e então ir lá buscar o sofá. E então, pá, eu acompanhei-o, ok? Chegámos lá, pá, entregámos a folha, porque isso depois é outra cena que é, tem de entregar a cena impressa. Que também não percebo, é tipo, pá, não dá a mostrar, sei lá, encomenda no telemóvel, não, tem de ser impressa. Exigiam que tinha de ser impressa. Entregámos a cena, e eles, podem ir por aquele lado que nós já vamos carregar. Pá, estavam lá duas pessoas originárias do subcontinente indiano. Acho que assim deve abranger a possível nacionalidade deles. E pá, disseram, Karina Barbosa. E nós, sim. E pá, e venham com duas peças. E nós, ok, estranho. E ele, pronto, é isto. E eu, não é esse. E pá, aqui é que se vê que eu sou um ser humano incrível, ok? Porque eu ia ser beneficiado. Porque eu pago um sofá de 3 lugares, ok? E eu ia receber uma chaise longue de 3 lugares, ok? Mas pá, eu sou um cristão, ok? Eu sou um católico. E então eu não quero aquilo que é meu. E então eu digo, não é este. E então depois vão confirmar e é outro. Isto porquê? Porque o nosso era tipo um modelo HE 203 e aquele era HE 303. Assim uma cena, tens a ver? Mas então, então lá nos entregam o sofá original e pá, eu a pensar, ele já bem montado, vamos fazer um brilharete ao chegar lá à casa, é só pousá-lo e está pronto a usar. Não, pá, não vinha montado. Vinha desmontado numa caixa e então foi assim um bocado turn-off, estás a ver? Mas pá, por incrível que pareça, no dia seguinte eu fui trabalhar, ok, das 6 ao meio-dia. A senhora engenheira não foi trabalhar. E pá, a senhora engenheira montou o sofá, ok, montou o sofá e disse que foi bué da fácil de montar. Por isso, agora já temos então um sítio para repousar depois de jantar, para ver mais um episódio das nossas séries ou assim. Por isso, bom upgrade cá para casa. Isto então, na sexta-feira, pá, enquanto eu ia com o padrinho de senhora engenheira buscar o sofá, ela estava a preparar tudo cá em casa porque
Na sexta começaram aqui os eventos de fim de semana nesta casa. Na sexta recebemos 2 colegas de senhora engenheira mais José Lopes, ok, para jantar. E depois no sábado tivemos aí uma equipa maior. Na sexta-feira o jantar foi a incrível lasanha de senhora engenheira, ok, que agora já tem mais 3 fãs. Pá, estava tudo incrível. Parece que houve derramamento de molho de tomate. Pá, não sei que eu não estava presente, mas parece que aconteceu isso. Mas então, pá, jantámos, estivemos ali a trocar umas bolas, tivemos a amassar uma mousse de Oreo e pá, vamos para o recinto do Rock no Rio Febras e estamos a chegar lá e já está a começar o concerto de José Pinhal Post-Mortem Experience. Pá, o que é que se pode dizer já acerca do festival, assim nas primeiras impressões? O recinto cresceu e bem, ok? Porque em nenhum momento te sentes apertado. Imaginem, se aquilo fosse uma cena super capitalista, já tinham metido ali, sei lá, 30 mil pessoas na boa e ficavam ali todas entaladas. Mas não, dá para andar na boa. Nós vimos José Pinhal Post-Mortem Experience mais ou menos alinhados com a barraca dos técnicos de som, ok? Mas estávamos ali tranquilos, dava para ver bem, dava para dançar, dava para dar show, ok? Que foi o que fizemos. Depois também muita segurança, ok? Tipo, fomos mais revistados do que no Alive praticamente. Isso também é fixe, porque às vezes pode haver aí loucos para tudo. E depois, pá, ainda estávamos naquela dúvida se íamos ver mais alguém ou não e abandonámos depois de José Pinhal Post-Mortem Experience. Isto porquê? Porque eu queria muito ver Travo, mas Travo vai ao último dia do Sobe à Vila. Por isso, pá, foi aquela cedência boa, do tipo, no Sobe à Vila vai ser fixe, por isso podemos aguardar mais um bocado. Mas gostei muito do concerto de José Pinhal Post-Mortem Experience. Tinha algumas músicas novas que, pá, não batiam assim tanto, mas lá está. Também acho bem eles reinventarem o repertório, também para se sentirem minimamente criativos, acho eu, porque senão, imaginem, estares a tocar, sei lá, há quase 10 anos as mesmas músicas, que acho que eles estão quase a fazer 10 anos de percurso, também é um bocado chato, por isso está tudo bem. E então, depois do concerto deles, viemos para casa. No sábado eu então fui trabalhar, a senhora engenheira ficou a montar o sofá. Depois, pá, vim para casa e começámos a organizar as coisas porque íamos ter aí lanche com o Miguel, com a... Pá, eu vou dizer nomes. Eu vou dizer nomes. Eu ia dizer com... Não, mas pá, com o Miguel, com a Jacinta, com o Zé Lopes, com a Clara, com a Vera e o Sérgio e o senhor doutor João Silva. Ok? Para além de mim e de senhora engenheira. Pá, acho que correu tudo bem. Ok? Estava tudo muito porreirinho. Acho que estava tudo bom. Pá, eu dediquei-me para caralho ali nos mini hambúrgueres, que isso ainda foi um frete, meu, porque a senhora engenheira meteu na cabeça que nós íamos fazer mini hambúrgueres, ok? E pá, quando uma mulher mete uma cena na cabeça, nós alinhamos, ok? Nós alinhamos. Só que qual é o problema, pá? Só num sítio, quer dizer, em 2 sítios, é que se vendem mini hambúrgueres, que nós saibamos. Pá, se tu tens uma empresa de mini hambúrgueres, diz, ok? E então, era no Continente, os da marca Continente, que eram tipo hambúrgueres infantis, era por isso que eram mini. E pá, depois havia uns da Isidoro que estavam à venda no Auchan. E pá, eu fui ao Auchan, andei lá às voltas. Já me estava a passar, porque é tal cena mesmo. Vais ao talho, não tens hambúrgueres. Vais à parte da carne congelada, não tens hambúrgueres, caralho. Só tens tipo, tens hambúrgueres, mas não tens aqueles. Porque aqueles não vinham congelados, ok? Aqueles vinham só embalados e estavam tipo na parte do frio só, não da parte da arca congeladora. Se é que assim se pode dizer. E então pá, foi esses que trouxe, ok? Foi esses que trouxe e acho que fizeram sucesso. Ok, acho que fizeram sucesso, pelo menos não sobrou nenhum. Por isso pá, acho que estamos aprovados. Depois também fizemos mais algumas cenas, pá, comeu-se quase tudo, 88% das cenas comeram-se. Por isso, acho que estava tudo ok. Depois, pá, fomos então para o Rock no Rio Febras, segundo dia. Ok? Os concertos começavam mais cedo, ok? Tínhamos, por exemplo, Indigno às 7h30, mas como ninguém mostrou interesse em sair de casa, eu senti que se nós disséssemos, ei, vamos cagar no Rock no Rio Febras e vamos ficar aqui, pá, 95% das pessoas aceitavam, ok? 95% das pessoas aceitavam, porque estava-se bem, não estava muito fresquinho, mas pá, era o que era, porque tínhamos condições atmosféricas adversas, porque estava um calor do caralho. Mas estávamos minimamente bem. E então chegámos ao recinto e estava...
Eu esqueci-me do irmão da senhora engenheira, pá. Esqueci-me dele. Ele também estava presente, ok? Eu vi que me estava a faltar alguém, mas era ele. E então, pá, estavam a tocar os Paraguai, que eu acho que tinha visto uma vez ao vivo ou duas. Eu lembro-me de ver uma vez na recepção ao Caloiro, na Universidade do Minho, porque iam Linda Martini e Ais Cantos tocavam os Paraguai, ok? Tal como aconteceu no sábado no Rock no Rio Febras. E depois lembro-me de os ver, pá, sei lá, num Suave Fest ou assim qualquer cena da vida, estás a ver? Mas pá, eu tinha a impressão que eles eram mais eletrónica, estás a ver? E desta vez pareciam mais rock do que eletrónica. Gostei daquilo que vimos, ok. Depois em seguida tivemos então o DJ Rafael do Route 66 de Friamundo, que pá, andou com a senhora engenheira na escola. E é isto. Ok, uma tem licenciatura, outro pá, está a tocar num festival de verão conhecido a nível nacional. E agora? Pá, como diz um personagem de Ricardo Araújo Pereira, há que ter padrõezinhos, estás a ver? E então pá, conseguiu animar lá o pessoal, que isso é a tal cena. O festival por enquanto ainda é grátis. Um dia que seja pago, acho que deviam tentar ter um segundo palco. Porque o que é que eles fazem? Eles, como só têm um palco, eles metem DJs entre concertos para irem mantendo o público quente enquanto esperam pelo artista, ok? Há pessoal que, e bem, aproveita para ir comer ou ir à casa de banho ou assim qualquer cena, ou ir beber. Mas então, estava lá este Rafaelo que estava a aquecer o palco para os de The Dandy Warhols, que era um grande nome do festival, segundo a organização. Não sei se segundo o público, mas ok. Acho que havia pessoas que vieram de propósito para vê-los. Pá, o concerto foi ok. Não estava assim com grande atenção. Até porque acho que eles têm um hit, que era o que a maior parte do pessoal estava à espera para ouvir, e acho que houve aí uma música que me chamou a atenção. Depois também aproveitámos para ir comer bifanas e pá, aqui pá, é aqui que se vê o nepotismo, ok? É aqui que se vê o nepotismo. Isto porquê? Porque, como eu acho que já disse, este Rock no Rio Febras, grande parte da organização grande parte das coisas que acontecem porque têm 200 voluntários a trabalhar neste festival, ok? Eu tenho pessoal que trabalha comigo que foi voluntário e pá, é tal cena, estás ali, não ganhas nada, o máximo que ganhas é tipo uma t-shirt de voluntário, estás a ver? Mas fazes aquilo porque gostas da tua terra. Basicamente é isso, estás a ver? E então, eu já tinha estado com um colega meu que estava na cozinha, mas está nos bastidores, ok? Veio só ver os Dandy Warhols. E então eu ainda estive lá a falar um bocado com ele. Depois, então, nós fomos para as bifanas e pá, a senhora engenheira foi primeiro, disse, olha, está ali X pessoa. Pá, esta X pessoa é a funcionária das limpezas que foi de cruzeiro, ok? Pá, então eu vou lá, caralho. Então eu vou lá. Cheguei lá, disse o nome dela, ela, caralho, é maior. E pá, serviu-me uma bifana que tipo, agora complicou-me a vida. Agora complicou-me a vida porque se a partir de agora o meu padrão bifana for aquele, pá, estou fodido porque vou achar todas as bifanas uma merda. Porque ela deu-me uma bifana tão grande, mas tão grande que tipo, o guardanapo não era suficiente para segurar aquele molho todo, estás a ver? Eu tinha comido metade da bifana e o guardanapo já tinha falecido. Ok? Mas então gostei. Ela também disse, este é meu amigo, trabalha comigo, por isso merece ser bem servido. Eu, caralho, é isso, vamos para cima deles, caralho. Mas pronto, depois ainda fomos ver o merch, ainda aproveitámos para comprar 2 t-shirts dos Linda Martini. Entretanto, o pessoal já tinha abandonado, estávamos só com o Dr. João. A senhora Dr. João, que depois, no dia seguinte, tinha uma despedida de solteiro de putaria e então tinha de abandonou-nos. E pá, eu só reparei num pormenor interessante que era, quem quisesse comprar merch da banda de Dandy Warhols, tinha de comprar durante o concerto. Porque era o espaço temporal em que estava disponível. Não sei se foram eles que trouxeram o merch e depois iam levar, provavelmente isso. Mas também só chegaram ao festival àquela hora, não sei. Um pouco estranho. E eu li no Jornal de Notícias que eles não fizeram soundcheck nem nada, por isso, foi o que foi. Mas quem eu realmente queria ver era Linda Martini. E pá, eu vou ter de começar a contabilizar quantos concertos dos Linda Martini eu já fui ver, porque já se começa a tornar uma cena absurda. Ok? Por isso, eu vou ter de contabilizar isso. Mas pá, o concerto começou ali com alguns imprevistos.
ok? Falhou o som uma vez. Depois a guitarra do André ficou bué distorcida porque o filho da mãe disse para aumentar o som e então ao aumentarem o som da guitarra dele distorceu aquilo tudo. Mas depois deram um concerto do caralho, ok? Deram um concerto do caralho. Gostei muito, foi muito forte. Assumiram o cargo de cabeças de cartaz e pá, e destruíram tudo, ok? Deixaram tudo em palco. Qual é que é o meu grande problema com este concerto? Pá, o André Henriques estava assim com um corta-vento, com um casaquinho e pá, tira o casaco e fica ali de manga caveada, ok? A mostrar os seus Pascal Bíceps e é tipo, caralho, meu, qual a necessidade? Tipo, quantos anos tem o André Henriques, meu? Ele tem 45 anos, caralho. Ele tem 45 anos. Qual a necessidade de exibir assim o seu shape aesthetic? Qual a necessidade, caralho? Mas pá, eu só vos digo uma cena, meu. Só vos digo uma cena e eu quero chegar aos 45 anos com aquele shape. Ok? É só isso que eu vos digo. É só isso que eu vos digo. Depois, pá, quase que ia haver porrada. Quase que ia haver porrada, porquê, pá? Porque como isto é um festival de rock e é assim numa aldeia e nota-se claramente que há pessoas que nunca viram um concerto de rock na vida, mas que querem muito curtir. E então, pá, alguém achou que, pá, tinha de haver mosh. Ok? Alguém achou que tinha de haver mosh. E pá, o mosh é como aquelas sensações de insegurança que Pedro Passos Coelho sente. Ok? É uma cena que tens de sentir. Ok? É uma cena que tens de sentir. Não é uma cena que tu possas forçar. E então, pá, o gajo já estava para aí há 2 ou 3 músicas a dizer vai ter que haver mosh, caralho, vai ter que haver mosh. Tem de haver mosh. E então, eles tocam a tua melhor faca, e acho que é aí que começa o mosh. E depois na 100 metros sereia, então prolonga-se o mosh. Qual é que é o problema, pá? O gajo não estava naquele mood mosh soft. Estás a ver que é? Andas aos encontrões e tal. Não. O gajo estava no modo hardcore em que pega em pessoal e empurra para fora da roda. Qual é que é o problema, pá? Bateu num gajo e o gajo começou a reclamar, ok? Começou a reclamar com o gajo. Depois, pá, começaram a separá-los e não sei o quê. Até que lá está. Foi a pessoa sensata da relação, que foi lá uma gaja que provavelmente era mulher barra namorada do tal gajo que começou a reclamar, deu 2 caralhadas ao gajo que estava ali a começar um mosh à toa e pá, e o gajo amansou, ok? Por isso, não ocorreu porrada. Mas basicamente foi isto o Rock no Rio Febras. Pá, gostei. É bué da fixe estar pertinho de um festival, tipo... Eu estava na boa. Imaginem, nós estamos, sei lá, nós não estamos assim tão perto do festival, mas estamos, sei lá, a 10 minutos e é incrível. É uma sensação incrível. Porque acaba o festival, ok, nós saímos do fim do concerto dos Linda Martini tipo às 2h30, o concerto começou à 1h, deram mais de hora e meia de concerto, por isso saímos às 2h30, ou mais coisa menos coisa, chegámos a casa tipo às 3, por isso pá, tranquilos para caralho. Era só isso que eu pedia, era que todos os festivais de verão fossem ao redor da minha casa. Pode ser? Graças. Obrigado. Depois, então, pá, isto foi no fim de semana. Na segunda-feira, fomos montar a tenda em Paredes de Cora. É verdade. Antes, no domingo, fomos comprar a tenda, porque, pá, houve essa promessa na última edição do Paredes de Cora, porque a senhora engenheira fez-me prometer que, íamos comprar uma tenda nova. E, pá, se ela é milionária por ter um T2+1, ela agora também é milionária porque tem uma tenda com quarto e sala. É isto. Estamos na loucura, que se foda, só se vive uma vez, ok? E então, pá, temos quarto e sala na tenda. Isso fodeu-me um bocado porque eu estava habituado àquelas tendas básicas e não estava habituado a montar estas tendas da Elite. Estás a ver? Demorou um pouco a montar. Fui eu, Zé Lopes, a Clara e a senhora engenheira. Ok, fomos os 4 e eu levei a minha malinha da Parkside, que foi o que nos salvou, com aquelas ferramentas todas. Foi o que nos salvou, porque havia umas varetas que tinham o buraco um bocado apertado, ok, e então teve de se forçar ali para entrar o encaixe. Mas pá, montámos os toldos, tanto de baixo como de cima, montámos as tendas e pá, viemos novamente em direção a Guimarães e fomos amassar sushi. E pá, isto está-se a tornar um vício. Agora já combinámos que a meio do festival vamos ao sushi novamente, porque vai haver aí uma viagem a meio. E pá, não sei, mas nós acho que nos estamos a perder. Estamos-nos a perder. Daqui a pouco têm de nos dar o passaporte japonês, porque pá, isto está a ficar fora do controle. Mas então foi bom, pá. Acho que amassámos bué da sushi e também nós estávamos a merecer porque tínhamos montado as tendas, ok? E vínhamos de dias de trabalho, pelo menos eu e a senhora engenheira, por isso, esse dia já estava pago. Depois, ainda continuando, isto agora vai ser continuar em Paredes de Cora até às recomendações culturais. Pá, não é que eu e José Lopes recebemos o press
de Paredes de Cora. E pá, o que é o press, para quem é leigo? Basicamente é o seguinte, basicamente todos os anos os festivais de verão abrem candidaturas para imprensa, ok? Em que tu te podes candidatar se tiveres, sei lá, antes era só se tivesses um jornal, se tivesses uma televisão ou assim, estás a ver? Pá, agora esse leque foi abrindo e tipo, se tu tiveres um site, se tiveres um blog ou assim, já te é atribuído. E pá, eu digo-vos uma coisa, isto é totalmente mérito de José Lopes, porque ele criou o habitat natural da música, eu ajudei-o na altura do podcast, de quando lançámos o podcast sobre a edição de 2023, mas pá, todo o trabalho a partir daí tem sido dele, que pá, tem partilhado fotos, tem feito a cobertura do festival à maneira dele, tem partilhado quando há confirmações e tudo, e pá, e se não fosse esse trabalho dele, de certeza que não tínhamos direito a esta cena press. Por isso, basicamente, vamos à pala para Paredes de Cora. Qual é que é o problema, pá? O problema é que nós recebemos isto na quarta-feira, ok? Nós recebemos esta cena na quarta. Na segunda, eu e a senhora engenheira tínhamos ido comprar o passe de Paredes de Cora, ok? E então, eu fiquei maluco, que era tipo, foda-se, a sério, agora que eu já tinha gasto dinheiro no passe, caralho, como é que eu vou fazer? Ninguém me vai comprar um passe. E pá, fiquei logo maluco, fui logo para os grupos de Facebook vender. E pá, e esta é a prova de que eu acredito no ser humano, ok? E se eu um dia desejei o fim da espécie humana, pá, eu continuo confiante de que o melhor ainda está por vir, ok? E então eu tenho um acordo firmado com uma jovem que eu não conheço de lado nenhum, ok? Para no dia 10 de agosto lhe entregar o bilhete. E ela me entregar o dinheiro. E é assim, ok? É assim. José Lopes foi pelo caminho mais fácil e vendeu a pessoas conhecidas. Eu vou ser sincero. Aqui que ninguém nos ouve. É tal cena, pá. Há um grupo chamado Coratos. Só que é tal cena, pá. E é pessoal louco. É pessoal que só pode ser desempregado porque é tal cena. Vamos ver neste momento quantas mensagens é que estão por ler. Neste momento há 10.916 mensagens por ler. Ok? Eu vou esvaziar tudo. Vou abrir todos os grupos. Neste momento são 16h31 do dia 1 de agosto. Se no fim do episódio eu me lembrar, eu vou ver quantas mensagens é que estão aqui. E pá, e então, eu juro, eu confesso que disse, na última edição eu disse, vou ser mais ativo no grupo. Não dá, pá. Não dá porque não tenho andamento. Não tenho andamento para aquilo, estás a ver? Mas pronto, então eu não quis chegar lá e dizer, olhem, caralho, eu que nunca falo aqui, tenho aqui um bilhete para vender, estás a ver? Eu depois percebi que podia ter feito isso. Ok? Percebi. Porque ofereceram-se para me comprar o bilhete. Só que pá, eu sentia-me mal porque era tal cena, pá. Eu já tinha prometido a alguém, ok? Eu tinha dado a minha palavra. E pá, eu quero acreditar que ainda há bondade no mundo. Por isso, pá, se tu, jovem que disseste que me ias comprar o bilhete, se tu não me comprares, pá, eu vou-te estourar toda. Eu vou-te expor neste podcast, ok? Eu vou-te destruir neste podcast. Por isso é bom que tu compres, ok? É bom que tu compres. Mas já. E então, antes de ir para as recomendações, pá, vamos falar dos horários de Paredes de Cora que saíram hoje, dia 1 de agosto de 2025. E pá, e houve aqui uma mudança, ok? Houve aqui uma mudança porque os concertos vão começar mais cedo. Porque enquanto que no ano passado os primeiros concertos começavam às 5h30, 5h30 no palco secundário, que era o palco Yorn, bons velhos tempos, agora vão começar mais cedo. Mas enquanto que os afters começavam tipo às 3 horas, porque o último concerto no palco principal era sempre perto das 2 da manhã, este ano vamos ter aí uma pequena mudança. Por isso, vamos já analisar estes horários. Começámos, se calhar, pelos do Soba à Vila, que são o festival antes do festival. E então, no dia 10 de agosto, às 22 horas, temos Rabbit. E à meia-noite temos Alcrude, que eu desconheço, os dois. No dia 11 de agosto, temos Gato Sapato, BB Air Dryer, Ana Rocon e Botafogo. Também desconheço todos. E então, no dia 12 de agosto, temos Ibjur, IBSX Jaur, que pá, este nome já vinha em alguns festivais, mas nunca vi ao vivo. Temos Travo, às 22 horas. Temos Lei da Paridade DJ set. Aqui, mais uma vez, pessoal famoso a roubar o palco a bandas emergentes, porque não? E de Emma Thomas,
que eu também desconheço. Por isso daqui só conheço Travo mesmo, deste Solvavila. Mas vamos ver, vamos ver, pode ser que surpreenda. Depois, no Jazz na Relva, temos, Boca Rota e Caio, no dia 13 de agosto, Caio conheço. No dia 14 de agosto temos Monstro, que é mais um projeto de um jovem músico de Braga com a sua companhia, e claro que tem de estar aqui. E temos Marta Lima, que eu desconheço, acho que só conheço uma música dela. No dia 15 de agosto temos Rai Vu Redux Expand e Dora Morlenbaum, desconheço. E 16 de agosto, Hot Air Balloon e Azul. Azul eu já ouvi qualquer cena dela. Pronto, e depois então os horários do festival em si. Temos então, no dia 13 de agosto, Being Dead, às 4h30, às 5h15 Samuel Lúria, às 6 Unsafe Space Garden, às 6h40 Niloferiania, às 7h40 Cass McCombs, às 20h40 MG Landerman and the Wind, às 21h40 Don West, às 22h25 Zaud Sazagan, às 23h35 Capicua e à meia-noite e 20 Vampire Weekend. Depois, nos afters, temos à 1h50 Joey Valance and Bray e Bad Sista. No dia 14, começámos com Bad Legs, depois temos Linda Martini, Glockenwise, Terno Rei, Lalom, Perfume Genius, Fat Dog, Lola Young, Soft Play, Portugal The Man e nos afters temos Maruja e The Help. No dia 15 de agosto, Memória de Peixe, Dino de Santiago, Cassandra Jenkins, Georgie Creep, Bar Itália, Black Country New Road, Lambrini Girls, King Cruel, La Jung e MKG. Depois nos afters temos Ella Minus e Jersey. E no último dia, dia 16 de agosto, temos Cassete Pirata, Ana Frango Elétrico, Chasey T Belt, Div, Hinds, Sharon Van Hattem and the Attachment Diary, Warm Drusher, Hair, Lander and Adrian e Franz Ferdinand. À 1h. Depois ainda temos Guriers e Shinobi nos afters. Tem aqui cenas que eu gosto e que eu não gosto. Eu disse em grupos do WhatsApp que eram os horários perfeitos. Não são isto porquê? Porque temos, por exemplo, nomes que estão a atuar muito cedo para aquilo que eu acho que eles têm capacidade de dar. Se bem que é a tal cena. Se formos comparar com as realidades estrangeiras, se calhar eles atuam a essa hora. Estás a ver? Mas, por exemplo, temos Linda Martini às 5h10. Muito cedo. Principalmente porque eles já tocaram antes de King Gizzard and Lizard Wizard. Ok? Eles já tocaram tipo às 11 da noite no festival. Agora tocar às 5h10 é quase um passo atrás na carreira. Mas pronto. Temos, por exemplo, Maruja à 1h50. Que podia tocar mais cedo. Estás a ver? Mas depois eu adoro ter Lola Young às 22h40 e Portugal Man à meia-noite e 35. Por mim está perfeito. E Perfume Genius às 20h40, que finalmente ele vai tocar no palco principal. Ok? Depois aqui, por exemplo, Cassandra Jenkins às 6 da tarde no palco secundário. É um absurdo para mim. Porque tipo, eu achei que ela ia tocar mais para o fim do dia. Se bem que é tal cena, ela toca uma cena mais soft. Por isso faz sentido. E depois temos Black Country New Road às 20h45. Ok? Também parece ser bué cedo. Mas pronto. E de resto, acho que devem ser... e Div. Div também às 6h55. Também é um pouco cedo, tendo em conta que eles já tocaram mais para o fim do dia no festival. Mas pronto, mas eu prefiro assim, ok? Porque nós em princípio conseguimos ir ver os concertos todos e ainda há aquela possibilidade de ficar para um ou outro after. Tipo, imaginem, no dia de Maruja, por que não? Por que não, Pode acontecer, ok? Não vou prometer aqui nada. Só que, lá está, se nós formos comparar com o ano passado, nós tínhamos... eu já nem tinha noção que eram tão tarde. Mas enquanto que Maruja começa a 1h50, este ano no After, no ano passado Idols começou a 1h55 no palco principal. Slow J começou a 1h50. E Fontaines DC começaram a 1h35. Fontaines DC que eu quase adormeci durante o concerto deles. Por isso, este ano não devo correr o risco de eu, como ser idoso, adormecer a ver um concerto de rock, ok? Então pronto, serão os horários. Qual é que foi a principal crítica?
Pá, aqui na conta do organizador JC não se vê estas críticas, mas na conta do festival viam-se as críticas de... eu conheço este gajo. Eu conheço este gajo. Eu conheço este gajo. Está aqui um gajo que é um dos que reclama do patrocínio da Bacana Play. Pá, tudo bem com isso? Ok, tudo bem com isso. Qual é que é o problema, pá? O problema é que este gajo é um poser do caralho. Este gajo é um poser do caralho, pá. É daqueles gajos que está a 5 minutos no concerto. Está a 5 minutos do concerto, mas depois vai para a primeira fila para pedir a setlist. E pá, esse pessoal é muito pior do que os casinos a patrocinar festivais. Por isso está tudo bem para de Coura. Podem ser patrocinados por quem quiserem. Não, estou a gozar. Claro que é um bocado fodido, mas pá, quem conhece Choque de Cultura sabe perfeitamente que ambiente de música... Terapia para ele tá reagindo bem o problema do traumatismo dele. Uma música? Pra tratar a cabeça quebrada, Renan? Porque senão ele não dorme, Rogerinho. Então não, Renan. Música? Rogerinho, pra ele dormir, Rogerinho. Mas aqui não é programa de música. É programa de cultura. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Ele fica feliz, ele sorri, tem sorriso bonito. E pronto, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí jingle, Pia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações começámos mais uma vez com podcasts. E pá, começo com o Nerdcast. Nerdcast 990, Ozzy Osbourne, o histórico príncipe das trevas. E pá, nota-se que foi gravado assim um pouco em cima do joelho. Ok, porque acho que eles foram apanhados, desprevenidos com a notícia, como toda a gente, porque o Ozzy Osbourne parecia ser um daqueles seres imortais. Agora parece que só nos resta o Keith Richards, porque já morreu a Rainha Elizabeth II. Já morreu o Ozzy Osbourne, resta-nos só o Keith Richards. Mas pá, deixo aqui porque, primeiro, é pessoal apaixonado por música a falar. Ok, apesar de ter 2 historiadores no podcast, mas eram apaixonados por Black Sabbath, por Ozzy Osbourne e por música em geral. Mas pá, deixo aqui principalmente uma frase que é daquelas frases que não traz nada de novo, mas quando é dita em voz alta, ok, bateu. Que é, um dia, o mundo como nós o conhecíamos vai acabar. E isso será uma merda. E eu acho que é por isso que há tanto aquele sentimento de no meu tempo é que era bom. E então eu senti que eles, que são uma geração antes da minha, já lhes estava a bater isso, porque tipo, os ídolos deles estão a morrer todos. E então, gostei muito do episódio, ok? Gostei desse pensamento, apesar de ser um pouco depressivo. Mas recomendo muito. Depois também recomendo mais uma vez o Mano a Mano, que no episódio desta semana recebeu a Nat Finanças e Eduardo Moreira, Betes e o sonho de ficar rico. E pá, fazendo a ligação com um Bacana Play, no Brasil é muito pior a cena das apostas desportivas e casinos online, porque são valores absurdos. Tipo, o Brasil já está no top 3 de países que mais apostam em apostas desportivas e casinos online. Por isso pá, quando tu vês a realidade em que isso se pode tornar, começa a assustar um bocado. Por isso, recomendo. Depois no streaming, pá, tenho uma série e um filme, ok? Tenho Fleabag, que finalmente eu e a senhora engenheira começámos a ver. É uma série original da Amazon Prime Video, de Phoebe Waller-Bridge. E pá, nós ainda só vimos a primeira temporada. Acho que são 2. Exato, são 2 temporadas, num total de 12 episódios. E pá, adorei muito, recomendo. A cena dela quebrar a quarta parede é incrível. Depois toda a cena da liberdade sexual dela e tudo, apesar de, lá está, da primeira temporada acabar com um soco no estômago e tu, não, a sério que tu fizeste isso, miúdo. Mas recomendo muito, pá, vamos entretanto ver a segunda e se gostarmos também vai ser a recomendação. E depois, então, o filme é uma comédia romântica da Netflix chamada
La Dolce Villa, que pá, como o nome indica, passa-se em Itália, ok? E basicamente conta a história de uma miúda que está tipo a fazer um interrail pela Europa e pá, passa por Itália, vê que há aquela cena daquelas casas à venda por €1 e pá, compra uma. Ok? Compra uma. O pai depois vai lá visitá-la para tentar impedi-la, mas pá, alinha na cena e então a história começa a partir daí. Depois lá está, há romance e é aquele filme tranquilo para ver num domingo à tarde. Por isso, recomendo muito. Depois, na música, pá, tem aqui 3 álbuns e eu acho que estão os 3 na Pitchfork. Afinal não, afinal um não está. Então começamos com a dupla francesa The Blaze, que é constituída por 2 primos de Paris, que lançaram um álbum folk, que nada mais é do que um álbum gravado ao vivo. Por isso, quem já gostava das músicas deles, está aqui então um álbum gravado ao vivo. Para quem nunca os viu ao vivo, pode tentar perceber minimamente o ambiente que se gera nos concertos deles. E então vai estar a tocar, pode ser a que abre o álbum, Haze. Depois então temos mais um álbum da banda Far Caspian, que estes também já vi ao vivo e estes estão na Pitchfork. Então a Pitchfork diz o seguinte: depois de quase abandonarem o seu projeto de composição, os músicos de Leeds retornam com um álbum de indie rock suave. Ele resgata o seu estilo de produção exuberante, mas às vezes parece excessivamente cauteloso. Ok, não sabia que os gajos, poderiam ter acabado. Eu gostei muito do álbum. Ok. Gostei muito do álbum Autofiction, que acho que ainda não tinha dito o nome. E é um álbum tranquilo, lá está. É uma cena indie, mas é uma cena tranquila. É uma cena suave. Por isso, recomendo muito. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Ditch. Fill up the time that you missed. Bury your eyes in a fist. Passing right through while you're drifting away. Most of nature tries. Bought myself a tear. And all the chances that you keep. E depois, para terminar, temos mais um álbum de Indigo de Souza chamado Principice. E a Pitchfork diz o seguinte: com uma mudança em direção ao synth pop mais limpo, o quarto álbum de estúdio da cantora e compositora deixa as suas performances vocais de destaque menos distintas. Ok, percebo. Eu acho graça que toda a estética da Indigo de Souza é muito parecida. Todos os álbuns têm a mesma estética. E então isso para mim é interessante. Não sei se é o melhor álbum dela, mas eu gostei. Ok. E vai estar aí a tocar mais uma vez a música que abre o álbum, Be My Love. Always holding space, even when the distance tries to keep you. Laughing at the chase, I am not the things I have in my house. E é isto, mais um episódio gravado. Está aberta a época dos festivais, já está ao tempo, mas pronto. Estão abertas as férias, por isso o podcast não para. Estou a ver que agora está na moda os podcasts pararem. O do Bruno Nogueira vai parar, o Watch TM também vai parar, mas este aqui continua. A mesma merda de sempre, ok? Por isso,
Não fiquem já aí malucos, tipo, "Ih, caralho, ele não vai parar nas férias, vai ser loucura." Não. Vai continuar no padrão merda, ok? Mas vai continuar. Por isso. Porque eu não vos abandono, ok? Eu não vos abandono. Se alguma segunda-feira vos faltar motivação para sair da cama, não vai ser por minha causa. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.